Boa noite. Agora, boa noite. Oi. Deixa eu tentar aqui, pronto. Boa noite, gente. Não tá bom não, melhor trocar. Troca mesmo. Oi, som. Oi. Pronto, agora. Como é bom, né? A gente tá aqui mais um domingo, louvando ao Senhor. Como é bom ver os rostinhos de pessoal que faz tempo que a gente não vê. Então a gente tá muito feliz. Vamos levantar, vamos adorar o Senhor com toda a nossa voz, com o nosso corpo, com as nossas palmas. Vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e só glória encherá este lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e só glória encherá esse lugar. Os homens, vem louvar. Louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e só glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e só glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Que bênção estarmos aqui para louvar e adorar o Senhor. Esse é o fundamento da nossa vida. E todo domingo eu relembro isso. Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos inculcar a verdade dele, tanto aos nossos filhos, mas para isso precisa estar sendo verdade na nossa vida. Por isso que isso precisa ser lembrado todo domingo. O fundamento de estarmos aqui é para servir ao Senhor, louvar e engrandecer o seu nome. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, acompanhassem aqui o Salmo de número 115. Esse salmo, né, belíssimo, que louva
ao verdadeiro Deus. E nós vamos fazer aqui a leitura alternada. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e vocês vão estar lendo os versículos pares, tá certo? Então, Salmo de número 115, eu vou pedir a Samara pronto, Arthur vai estar acompanhando vocês na leitura. Então, Salmo 115 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor de tua misericórdia, por amor da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem de todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem nele, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Ele está mostrando aqui que a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor é a responsável por nos guardar. Ela é que é a responsável para que nós tenhamos uma vida de tranquilidade, vida observando o agir dele sobre nós. E é perfeito quando ele diz que o Senhor, que onde é que ele está? O Senhor está nos céus e faz tudo como lhe agradam. Agora, atenção, porque ele está dizendo que nós devemos louvar a ele. Agora, o que acontece com muita frequência é que nós tiramos o louvor que é devido a ele e começamos a depositar em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, em qualquer outra circunstância. O nosso coração facilmente se corrompe. E aí nós vamos atrás justamente de ídolos, que, como diz essa palavra, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, som nenhum sai da garganta, porque são objetos, são feitos de ouro, são feitos de prata. E o nosso amor, ele não pode estar sobre essas coisas, muito pelo contrário. Ele mostra que aqueles que entendem quem é o Senhor, esses é que realmente são abençoados. E o que é fantástico aqui, quando ele diz assim, no verso 13, ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. É por isso que todas as crianças que estão aqui, todos os adultos, eles precisam, todos nós precisamos adorar ao Senhor, porque o Senhor, ele vai abençoar aquele que o teme, tanto pequeno quanto grande. E ele diz, o Senhor os abençoe mais e mais, a você e aos seus filhos. Os céus são os céus do Senhor, e a terra é onde nós estamos. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para todo sempre. Aleluia. E é isso que nós vamos fazer ao longo dessa noite.
se assim o Senhor permitir. Nós iremos prestar culto a Ele. Nós iremos entregar e depositar a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso entendimento ao Rei dos Reis. E a gente vai orar agora, entregando esse momento ao Senhor. E eu queria que você, nesse momento, ao baixar suas cabeças para orar, que vocês pudessem não apenas estar acompanhando uma oração, mas que vocês também pudessem estar orando. Que vocês pudessem estar pedindo e clamando ao Senhor, em primeiro lugar, clamando pela sua misericórdia, perdoando seus pecados. A palavra do Senhor diz que é impossível nos achegarmos a Ele, estando nós sujos pelos nossos pecados. Nós precisamos estar limpos diante dEle. E logo depois, nós precisamos também orar, agora pedindo para que a presença dEle seja contínua em nossa vida, porque nós precisamos desfrutar do seu agir. Então, que nós tenhamos essa oração agora sincera. Eu queria que você orasse e logo depois eu vou estar orando também. Mas tenha esse tempo com o Senhor. Ó Deus, o Senhor que nos sonda, o Senhor que nos conhece, o Senhor, ó Pai, que observas o nosso andar, que observas e conhece o nosso deitar, que conhece todos os nossos caminhos, que sabes, ó Deus, a palavra que ainda nem chegou à nossa boca. Senhor, Tu que sabes de todas as coisas e que não tem para onde nos ausentarmos da Tua presença. É a esse Deus grande, imenso, que agora nós oramos, clamamos pela presença em nosso meio. Deus, o Senhor sabe de absolutamente todas as coisas. O Senhor sabe, ó Pai, o que se passa no nosso coração, o Senhor sabe o que se passa na nossa mente, o Senhor sabe quais são os nossos desejos, quais são as nossas vontades, e é por isso, Senhor Deus, que nós estamos agora na Tua casa, Te adorando, Te buscando, dizendo que é esse Deus que consegue nos esquadrinhar, que consegue nos decifrar, que conhece o nosso interior. É esse Deus que não tem como enganarmos, que clamamos por misericórdia. Porque Deus, o Senhor sabe o que, não apenas aquilo que nós fazemos, ó Pai, mas o Senhor conhece as verdadeiras intenções. O Senhor nos conhece por dentro. E é assim, ó Pai, que nós clamamos por Tua misericórdia sobre a nossa vida, porque a Tua palavra mostra que o objetivo de estarmos aqui é para vivermos uma vida santa, porque o Senhor é santo, e o Senhor diz que nós devemos viver em santidade como o Senhor é. E, ó Pai, nós não conseguimos viver diante da santidade, da Tua santidade, Senhor Deus, e é por isso que nós estamos aqui clamando, Senhor Deus, por misericórdia. O Senhor que conhece a nossa vida, Senhor Deus, e sabe, Senhor, se verdadeiramente existe arrependimento no nosso coração. Deus, que o Senhor possa transformar todo o nosso ser. Que o Senhor possa transformar, ó Pai, o nosso homem interior, para que ele se curve à Tua majestade. E que, Senhor Deus, de forma efetiva, nós tenhamos condições de entregar a Ti toda a nossa vida, sem qualquer tipo de reserva. Muito pelo contrário, Senhor Deus, nos entregando por completo a Ti. Deus, perdoa os nossos pecados. Que o Senhor possa mudar o nosso coração, a fim de que tenhamos, Senhor Deus, vida contigo.
Que o Senhor possa se fazer presente essa noite em nosso meio, ó Pai, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, recebendo, ó Pai, o nosso culto ao Senhor. Que ele chegue, Senhor Deus, a Ti, que ele suba as Tuas narinas, Senhor Deus, como um aroma agradável, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor sabe da nossa incapacidade. E é por isso, Senhor, que nós clamamos pelo agir do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nos usa, Senhor Deus, nos transforma, para que nós tenhamos condições de viver a vida que o Senhor quer e espera de nós. É nesse sentido, ó Pai, que nós entregamos a nossa vida diante de Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. A gente vai louvar, vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos dizer que o motivo de estarmos aqui é porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste a Deus o meu coração, na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste a Deus o meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste a Deus o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste a Deus o meu coração. O que posso fazer se eu não entregar o meu coração? Aí Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, diz assim: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Os louvores que são cantados, eles são formas de declararmos que o Senhor é o Deus que servimos e que não existe outra forma de vivermos a não ser vivendo uma vida diante dele. E isso quer dizer muito com relação àquilo que nós estamos fazendo. Como anda a nossa vida diante do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui que, justamente por sondar o nosso coração e por provar os nossos pensamentos, Ele nos dá segundo o fruto dos nossos caminhos.
A palavra dele diz que ele nos dá segundo o fruto das nossas ações. Isso é muito sério porque a gente não está passando desapercebido pelo Senhor. Nós não estamos levando uma vida que o Senhor, Ele não tem observado, não apenas aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos quando ninguém está vendo no nosso interior. A gente tem esse momento no culto, que é o momento de dízimos e ofertas, que não é o momento que a gente tem para entregar recurso financeiro ao Senhor. Ter essa noção é reduzir a muito pouco um ato que é muito grande. Esse momento do culto é um momento em que, de forma prática, nós declaramos que confiamos em Deus. Porque a gente está acostumado a falar que a gente confia. Mas é na prática que a gente demonstra. Tem um versículo, em João capítulo 14, versículo 21, que ele diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Porque não adianta nada a gente falar se a gente não leva uma vida condizente com aquilo que a gente fala. Nós precisamos levar Deus a sério. É chegado o tempo da gente sair de uma mornidão espiritual, de uma inércia espiritual e encarar Deus como realmente Ele é. O Deus Santo, o Deus grande. E o versículo anterior daqui de Jeremias, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Porque a gente se engana, dizendo assim: mas eu sou crente, mas eu já faço tanto, mas eu não sei o quê. E a gente começa a se justificar. Mas a gente quer se justificar para Deus. A gente acha que consegue convencer Deus, o ser que sabe de absolutamente todas as coisas, e eu vou ganhá-lo pela minha lábia, quando ele sabe as minhas intenções. Deus, ele está interessado em vida. É vida vivida diante dele. E não existe meio termo. Não existe vida dupla que Deus aceite. A palavra dele diz que é sim, sim, não, não. Sabe o que é o morno? Aquele que é o talvez. Ele não interessa não. O próprio Jesus, ele diz: sejam quentes ou sejam frios. Mas não ande na mornidão, não. Isso não me agrada. Eu rejeito. É triste quando a gente lê que ele diz assim: eu estou a ponto de vomitá-los. Precisamos levar Deus a sério. A gente tem aqui o gasofilácio, tem os envelopes com ofertas especiais e dízimo para quem quiser fazer de forma presencial, ou então aqui também está todos os dados para Pix, PicPay, enfim, os meios eletrônicos para poder participar desse momento. Que nós possamos participar com alegria, porque o Senhor, Ele é bom acima de tudo. A gente vai continuar louvando e a gente vai pedir a Ele para que os nossos corações, eles possam estar abertos, dispostos, que logo mais iremos ouvir a Sua palavra e aí a gente tem ainda que descobrir muita coisa que Deus quer tratar e falar conosco ao longo dessa noite. Vamos louvar o Senhor? Eu sei que foi pago um alto preço
para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E esse louvor, ele é o louvor que serve de tema para o nosso Seminário da Família. Vai ocorrer no dia 6 e 7 de agosto. A gente vai estar comemorando os 6 anos de organização da igreja e a gente vai comemorar com esse evento para toda a família. Então, sábado, dia 6, domingo, dia 7 pela manhã, a gente vai estar participando desse momento tão importante, tão necessário, único para as nossas vidas, que é para que a gente pense e reflita o contexto familiar, né, que estamos sendo desafiados hoje. Então, é um momento em que a gente tem, as vagas elas são limitadas pela quantidade e pelo espaço, e a gente já está perto de fechar, graças a Deus, e aí a gente vai só pedir para que você possa estar, quem não fez a inscrição, fazer. E quem já fez a inscrição, possa estar convidando outras pessoas para fazerem. Porque quem é que não precisa ouvir a palavra de Deus? Então, é o momento mais que necessário para o nosso crescimento. Então, 6 e 7 de agosto, a gente vai ter o Seminário da Família, tá bom? Queria agora orar pelas nossas crianças, que vão subir agora para o cultinho delas. Cadê? As crianças já subiram? Então, vamos estar aqui na frente. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus mais uma vez. Pai, é na Tua presença que nós agradecemos, Senhor Deus, a dízimos e ofertas trazidos à Tua casa. Agradecemos, Senhor Deus, pela fidelidade do Teu povo, Senhor Deus, porque nós conseguimos, Senhor Deus,
enxergar os teus feitos através da vida dos nossos irmãos. Te peço, ó Pai, para que a palavra trazida agora, Senhor Deus, ela reflita a tua verdade. E pedimos também, Senhor Deus, para que durante o momento em que as crianças estarão lá em cima, que no culto apropriado a elas, que elas possam ali te adorar, ter um encontro contigo, aprender, Senhor Deus, mais de ti. Como nós lemos agora, Senhor Deus, na tua palavra, o Senhor diz que abençoará aqueles que os temem, sejam grandes, sejam pequenos. E é assim que nós oramos e pedimos para que a tua presença ela seja contínua em nosso meio. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. As crianças podem subir agora. Tia Carol e tia Lídia. Vou contar para vocês que recentemente eu terminei de assistir uma série de televisão que eu tinha muito preconceito desta série. Eu já tinha ouvido falar dela, mas eu achava muito água com açúcar. Sabe aquele enredo que parece que não vai atrair você e etc. Aí eu estava ouvindo um podcast cristão que eles estavam falando sobre a dificuldade de termos materiais, séries e filmes que nós possamos assistir com a família toda na sala, sem constrangimento algum. Cada vez mais hoje isso é difícil. A gente ter um material de conteúdo que a família, pai, mãe, filhos, estejam sentados no sofá assistindo numa boa. E eles estavam ali trazendo algumas recomendações de filmes e séries. E eles falaram dessa série. E aí eu resolvi assistir. E no período de 2 meses e pouco, aí eu assisti as 6 temporadas da série, maratonei e assisti tudo. Essa série, eu não sei se vocês já ouviram, já assistiram, é This Is Us. E aí, ela é muito interessante. Eu não vou trazer nenhum spoiler com relação à série, mas é uma série que ela se passa, ela começa na década de 80 e tem um casal, Jack e Rebecca, que eles estão grávidos de trigêmeos. Passaram a perna em Sidney e Vanessa, né? Estavam com 3. Acontece que um desses, no momento do parto, ele morre. E aí, os 2 filhos que nasceram, que é Kate e Kevin, e no mesmo dia, existia um outro bebê que ele foi abandonado. E eles resolvem adotar essa criança, que tem a mesma idade dos seus filhos. Então, eles voltam para casa com 3 filhos. E essa história, ela não segue nenhuma ordem cronológica. Ela vai década de 80, década de 90, os anos 2000, e aquelas crianças que eram lá na década de 80, né, crianças, hoje elas são adultas. E hoje essas crianças adultas, elas estão enfrentando elas estão vivendo as suas próprias vidas, elas estão agora passando por suas próprias dificuldades, ela agora já tem os seus filhos. E o que a gente consegue observar com isso é que eles são, hoje, fruto de uma história construída de momentos bons e maus. Ou seja, fatos bons e ruins, eles moldam quem nós somos hoje. E esse é o ponto que eu queria que a gente parasse para pensar um pouco. Porque se a nossa vida, quem nós somos hoje, se isso é um somatório de eventos, o que é que nós estamos preparando para o amanhã? Tanto na nossa vida, quanto na vida das pessoas que nos cercam. E, meu irmão, não adianta a gente querer se enganar, porque um fato é que todas as nossas ações
geram consequências. E diante disso, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar o que é que tem motivado, o que é que nos tem motivado a agir. Quais são as verdadeiras intenções do nosso coração? Quais são as nossas motivações? Porque, às vezes, a gente pode dizer assim, eu estou trabalhando duro, que é para poder dar uma vida digna aos meus filhos. Quando, na verdade, o que a gente consegue observar é que existe ali uma necessidade de satisfação pessoal para mostrar, olha onde eu cheguei, olha o que foi que eu consegui, olha o que é que eu agora tenho, olha o que é que eu consigo fazer. Ou seja, muitas vezes nós transvestimos coisas com a aparência de algo legítimo, mas que na verdade é nada mais, nada menos do que uma satisfação pessoal, algo que esteja amaciando o nosso ego. É por isso que a gente tem que pensar o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos plantando. Como é que você está vivendo os seus dias? Qual é o estilo de vida que você tem buscado? Como é a vida que você está vivendo? Você está vivendo hoje uma vida que é simplesmente sem objetivos? Você é passivo, os dias vão passando? Ou então você é aquela pessoa que entende que tem que fazer a diferença por onde quer que você anda? Se você acha que a sua vida ela não tem um sentido, se você ainda busca um sentido para a sua vida, eu vou dizer agora qual é o propósito da vida do cristão. Simplesmente ser sal e luz. Porque a gente precisa observar aquilo que Jesus fez, a gente precisa observar o exemplo dele e viver a nossa vida de forma intencional. Porque observando ele, nós entendemos o que é que ele fazia, nós entendemos por que ele fazia, nós entendemos para quem ele fazia. Basta olharmos o discurso dele, das bem-aventuranças, quando ele conclui dizendo que nós devemos sim ser sal e luz, que nós devemos fazer a diferença do mundo. Vamos observar agora Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Vocês são sal e vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Jesus ele está dizendo que nós precisamos ser o sal. E a finalidade do sal é que a gente precisa passar por um procedimento, nós precisamos ser aquele que vai estar impedindo, retardando a corrupção do mundo. Da mesma forma como a luz de uma lamparina, de nada vai servir se ela estiver em um lugar já iluminado. Ela só vai cumprir o seu propósito se ela estiver no meio da escuridão, no meio das trevas. E Jesus, ele diz que assim deve ser a nossa vida, sendo sal e luz no mundo. E é por isso que dia após dia nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento, nós estamos passando por um processo de maturação, nós estamos passando por um processo de fortalecimento. Agora, como é que você vai estar fortalecido se você acha que você não quer passar por momentos de dificuldades? É muito bom a gente aprender tudo isso deitado numa cama confortável, no ar-condicionado. Só que de nada adianta.
Porque não é o conhecimento, mas é a vida que nós vivemos. O processo, ele vai estar sendo cumprido a partir do momento que nós enfrentamos a aridez do deserto. É a partir do momento que nós enfrentamos a dificuldade, é a partir do momento que nós enfrentamos a provação. Aí sim, a gente vai estar adquirindo a carcaça para cumprir o nosso chamado, para cumprir o nosso propósito. Agora, eu quero chamar a atenção aqui. Porque existe um efeito extremamente negativo da positividade tóxica que existe nos nossos dias. Isso é um dano irreparável à saúde mental. Porque hoje a sociedade diz que você não merece sofrer, que você merece ser feliz. A partir do momento que você sofre e você é inspirado a ignorar, a sufocar, a negar a adversidade, existem estudos científicos mostrando que essa positividade tóxica, ela é pior do que a depressão, porque ela causa ansiedade na vida das pessoas, porque ela acha que ela nunca vai conseguir cumprir, ser feliz da forma como ela merece. E quando a gente observa o relato nas Escrituras, existia um período em que o povo de Israel, antigo, ele passou por um momento desse, de grande provação. E foi um momento em que eles foram desafiados, inclusive com a sua estabilidade emocional. Mas como eu disse, tudo isso era necessário porque eles estavam vivendo um processo, um aperfeiçoamento promovido pelo Senhor. É por isso que eu queria que vocês abrissem agora as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Nós iremos ler apenas 2 versículos, versículos 2 e 3. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio é um dos melhores livros que tem, né? Todos são bons, né? Mas eu gosto muito do livro de Deuteronômio. Capítulo 8, ele diz assim, versículos 2 e 3. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só do pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, é nesse sentido que te entregamos esse momento. Fala, trata, Senhor Deus, os nossos corações da forma que é devida, Senhor Deus. Da forma que, como só o Senhor sabe. Nós entregamos, Senhor Deus, esse momento e pedimos a tua iluminação. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Para a gente contextualizar um pouquinho o livro de Deuteronômio, esse livro fantástico na Bíblia, ele foi escrito por Moisés. Ele foi escrito num período de 2 meses, quando em aproximadamente 1500 anos antes do nascimento de Cristo. O povo, ele estava às vésperas de entrar na Terra Prometida. Eles estavam na planície de Moabe, observando do outro lado do Rio Jordão, a terra de Canaã já, a Terra Prometida. Só que antes de atravessar, Moisés chama todo mundo para poder relembrar a trajetória deles no deserto. O livro de Deuteronômio, ele é composto por 4 discursos de Moisés, um cântico, uma bênção e, ao final, o relato de sua morte. E esse texto de Deuteronômio 8, ele faz parte do 2º discurso de Moisés. E ele funciona como um verdadeiro apelo
sob a perspectiva de uma nova vida que eles iriam ter depois que cruzassem o Rio Jordão. Ou seja, Deuteronômio 8, Moisés está explicando ao povo o propósito soberano do Senhor, revelando o porquê daquela caminhada durar 40 anos ali no deserto. E aí, durante esse período, a gente consegue encontrar feitos únicos do Senhor na história do seu povo, como, por exemplo, essa provisão miraculosa, o maná. O maná significa, literalmente, o que é isto? Porque ninguém sabia o que era aquilo que Deus estava promovendo. E aquilo era uma provisão no meio do nada. Ou seja, o maná, ele funcionou como um instrumento do Senhor que desafiou a autossuficiência de Israel, além de testar a sua obediência. A palavra diz ainda, o texto mostra ainda, que era necessário morrer toda a primeira geração dos israelitas no deserto. Que apesar dessa geração, elas terem visto coisas inéditas, como, por exemplo, a libertação do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, ver a manifestação do Senhor lá no Monte Sinai, ver tantos sinais e prodígios, apesar de se deparar com uma série de eventos, era uma geração incrédula. E a incredulidade é a raiz de todo o pecado. E diante da incredulidade de uma geração, o Senhor disse que era necessário que ela morresse para que uma nova geração pudesse entrar na terra prometida. Ou seja, essa caminhada no deserto, ela foi um período de edificação, foi um período de fortalecimento, foi um período de obedecer, foi um período de olhar para o alto, foi um período de desfrutar dos benefícios do Senhor. Agora, será que é possível a gente desfrutar os benefícios do Senhor no meio do sofrimento? É possível, quando está doendo, a gente ver a misericórdia dele sobre as nossas vidas? E é isso que a gente vai estar observando hoje. Hoje a gente está conversando sobre a nossa série, o tema anual da igreja, que é conhecer a Deus. Meu irmão, não tem outro jeito. A gente só conhece a Deus quando nós somos levados a situações que nos desafiam. E aí a gente consegue botar para fora o tamanho do Deus que nós cremos. E aí a gente consegue observar o primeiro benefício dessa caminhada. E o benefício é do agir de Deus tomando o controle absoluto das nossas vidas. E ele diz assim: e te lembrarás, todo mundo comigo aqui? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Isso é lá no verso 2. E foi uma caminhada difícil, esses 40 anos, contados aproximadamente desde o momento que o povo saiu do Egito até o momento em que eles estavam ali vivendo, cheirando já a terra de Canaã. Só que Deuteronômio, ele é um livro que ele começa a lembrar aquela geração todos os feitos, todos os eventos que ela não viveu. Foi aquela geração que saiu do Egito, estava morta. Mas os filhos, que eram com quem Moisés estava conversando agora, eles precisavam lembrar todo o caminho que foi percorrido, para que despertasse nele as verdades fundamentais que guiam a vida do povo de Deus até os dias de hoje. E aqui Moisés, ele começa a trazer à memória, a reavivar todo o caminho percorrido, mostrando que Deus, ele esteve à frente de todos os eventos que cercaram o povo no meio dessa caminhada. A gente verifica que no decorrer do texto, por exemplo, no versículo 4, que nem as roupas
nem as roupas foram gastas, nem os pés ficaram inchados, porque Deus, ele proveu uma manutenção para que o povo, apesar desse momento de dificuldade, ele pudesse viver e cumprir o seu propósito. O mais impressionante é que Deus levou o povo para o deserto, mas não os abandonou lá. E a nação israelita, ela pôde ali, ela viver em completa dependência de Deus, forçando o povo a se render a Deus. Não existe outra possibilidade quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a não ser nos rendermos a Ele, deixando que Deus ele tome o controle absoluto das nossas vidas. A palavra diz que durante toda a caminhada, a presença de Deus foi firme no meio do povo. E quando a gente observa, por exemplo, Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, ele diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo deserto, pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus esteve caminhando com o povo durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Só que qual é o problema? Hoje a gente vive uma teologia baseada nos ursinhos carinhosos. É a teologia que a gente não pode sofrer. É a teologia de que Deus, ele é pai e não padrasto. É a teologia de que Deus, ele é amor. E por isso é injusto a gente passar por momentos de sofrimento. Afinal de contas, você merece ser feliz. Só que a gente não pode ignorar o fato de que o Deus homem, Jesus, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto, antes de iniciar o seu ministério, logo após o seu batismo, para que ali no deserto ele fosse tentado. Porque o deserto é o momento em que ele precisava se aproximar do Pai. Porque é na calamidade, é no contratempo, é no infortúnio que nós somos fortalecidos. E se Jesus, sendo Deus, precisou passar por esse processo, por que é que nós nos incomodamos tanto quando nós somos provados pelo Senhor? Foi o deserto o método escolhido pelo Senhor para provar o seu povo. Foi nesse ambiente inóspito que o agir de Deus ele pôde ser vislumbrado, tomando o controle da vida daquelas pessoas. É no deserto que nós observamos a incapacidade do homem de fazer qualquer coisa para si, porque não há nada que ele possa fazer para se salvar. Agora, entenda uma coisa. Tudo faz parte de um processo. Séculos antes do povo estar caminhando no deserto, Deus havia feito um pacto com um homem, com Abraão. Isso está descrito lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus ele passa, ele só, no meio dos animais ali que estavam imolados. Naquele momento, Deus ele está... o passar de Deus significa a punição daqueles que violassem, que quebrassem a aliança que estava sendo estabelecida. E Deus invoca sobre si a maldição caso ele falhasse em ser o provedor da aliança. Ele coloca exclusivamente sobre os seus ombros a responsabilidade pelo cumprimento. Então o que a gente pode observar é que no primeiro momento existe um chamado de Deus que nos coloca no meio de uma aliança, que a partir dali ele começa um processo de capacitação, a fim de que a gente chegue no estado de aperfeiçoamento, a fim de que a gente chegue no estado agora de perfeição. Enquanto esse estado não chega,
A nossa vida aqui é justamente nos desafiando para vivermos esse processo de amadurecimento espiritual. E é baseado nisso que a gente observa o surgimento de Jesus, que se tornando o fundador da nova aliança, da qual todos nós hoje fazemos parte, que é a aliança da graça de Deus. Nós precisamos viver essa verdade e não a gente ficar fugindo, buscando meios para não viver o que Deus quer para as nossas vidas. E é por isso que a gente vê o segundo benefício. E esse segundo benefício é justamente a obediência e temor ao Senhor. Porque no versículo 2 ele diz assim: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E aí a gente está diante da justificativa. Moisés apresenta a justificativa de toda a peregrinação. Deus, ele mostra que ele é o Senhor de todas as coisas. Deus, ele mostra aqui que ele é o grande eu sou. Mas era necessário que o povo deixasse de lado as suas próprias convicções. Era necessário que o povo deixasse de lado a sua ideologia, para que só assim eles tivessem condições de desfrutar da plena dependência do Senhor, viver a instrução do Senhor. Basta a gente lembrar que no período de 40 dias que Moisés, ele subiu ao monte para ter ali um encontro com Deus, receber, dentre outras coisas, os 10 mandamentos, o povo, aquele povo que tinha acabado de sair do Egito, que começou a desfrutar de todos os sinais e prodígios do Senhor no deserto, ele se esqueceu completamente de Deus e já clamava para a confecção de novos deuses. E começaram a adorar um bezerro de ouro. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 32. É por isso que a incredulidade, ela tomava conta do coração do Senhor. Porque os seus olhos viam o agir de Deus, mas isso não era entronizado no seu coração. E eles buscavam meios próprios para satisfazer as suas vontades. E Deus, ele levou esse povo para o deserto, justamente para saber se eles guardariam ou não os seus mandamentos. Porque, como eu disse no início desse culto, nós demonstramos o amor a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. A gente vai ler agora João capítulo 14, versículo 21, quando Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Foi ali que Deus, ele ensinou, instruiu, educou Israel para cumprir a sua vontade. Eu falei já em alguns momentos aqui que Calvino, tem uma frase de João Calvino, que ele diz assim, que o homem, ele sempre precisa estar debaixo de algum tipo de disciplina, de algum tipo de sofrimento. Uns em maior, outros em menor grau, para que ninguém fique descansado demais, regalado demais e se esqueça de Deus. E é por isso que Paulo, na carta aos 2 Coríntios, versículo 4, ele nos traz uma advertência. Ele diz que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Paulo está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação não é porque ele está desmerecendo o nosso sofrimento, não. É porque ele está dizendo que Cristo, ele sofreu por nós. Cristo experimentou o que realmente é o sofrimento. E ele não está falando aqui
das chicotadas, ele não está falando da humilhação, ele não está falando de ser crucificado. Ele está falando de que Deus encarna, vive uma vida de obediência para ser morto na cruz, bebendo o cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber. Isso é sofrimento. Então, o nosso leve e momentâneo sofrimento, ele produz um eterno peso de glória acima de toda comparação, porque vai mostrar que nós vivemos e buscamos viver uma vida de obediência. Eu falei no início que o que é que nós estamos plantando hoje para colher amanhã? E o que nós estamos colhendo hoje é o que foi plantado ontem. Esse versículo está dizendo que uma vida de obediência, ela vai gerar, no momento oportuno, a estabilidade que a gente precisa. E isso vai produzir um peso de glória acima de toda comparação. São em momentos de dificuldades que a nossa fé, ela é provada. E a fé que Deus requer é uma fé que, sinceramente, se compraz em fazer a sua vontade. E que manifeste o alegre esforço de guardar as suas palavras em nosso coração. E Jesus, ele foi provado pelo sofrimento que ele suportou. Tanto é que os escritores aos Hebreus, ele diz no capítulo 8, de que mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas foi graças a esse sacrifício que ele agora é o nosso padrão, é o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. A nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Nós entendemos que o objetivo de Deus em humilhar, que é tornar humilde, é fazer com que o seu povo pudesse entender quem ele é. A humildade tem que ser a marca do povo de Deus, porque o próprio Jesus, ele se apresenta como uma pessoa mansa e humilde, que se submete e que obedece ao Pai. E assim a gente consegue entender o terceiro benefício dessa caminhada, que é viver a completa dependência de Deus. Isso está lá no versículo 3, quando ele diz assim: te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheciam. E é fantástico a história do maná, porque o maná é uma provisão divina que acompanhou a história do povo de Israel no momento em que eles não podiam fazer absolutamente nada. Eles estavam no deserto, eles eram um povo nômade, que andavam de lá para cá. Eles não tinham condições de plantar nada. E a gente está falando da época de uma sociedade basicamente agrícola. Eles viviam da provisão de Deus. Eles contavam dia após dia que o Senhor iria proporcionar o seu sustento. E não apenas eles esperavam, mas eles viam isso acontecer. Isso era o maná que caía dos céus todos os dias, acompanhando a jornada desse povo ao longo dos 40 anos. E sabe o que é surpreendente? O maná, ele cessou apenas quando o povo celebrou a Páscoa, já nas campinas de Jericó, na terra prometida, depois que eles comeram do fruto da terra. Deus disse que até chegar lá, ele sustentaria o povo. E ele cumpriu, porque quando o povo entra na terra, celebra a Páscoa, come do fruto, o maná acaba. Deus mostra que ele é o único que supre as nossas necessidades.
Meu irmão, esse é o agir de Deus. E é necessário lembrar que nem só de pão vive o homem. E Moisés, ele traz esse alerta, para que o povo ele não ficasse preocupado apenas com o que comer, apenas com o que beber, e negligenciasse a palavra de Deus. Deus está dizendo que ele humilha Israel para desafiar sua autossuficiência, provando a sua obediência. Fazia necessário viver essa dependência do Senhor. E essa instrução é tão fantástica que o próprio Jesus, ele usa esse mesmo versículo quando ele é tentado por Satanás a primeira tentação no deserto. Isso é lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. E ele diz que o homem, na verdade, depende de toda palavra que procede da boca de Deus. Com toda a adversidade que nós vivemos, com toda a dificuldade, a gente precisa lembrar que Jesus, ele derrotou Satanás no deserto, sendo firme no seu propósito, sendo firme naquilo que foi estabelecido pelo Senhor. E desfrutar dessa dependência, isso é um exercício diário. Todos os dias, nós confiamos que Deus irá trazer o nosso sustento. E que a gente não se engane, achando que nós temos qualquer tipo de estabilidade, que a gente tem qualquer tipo de segurança. A gente já conversou aqui sobre os de repentes de Deus. E a gente tem que entender que o único que pode trazer aquilo que nós precisamos é o Senhor. Isso foi um tratamento do Senhor, para que o povo pudesse se esvaziar de si, para que o povo pudesse quebrar paradigmas que haviam sido estabelecidos, para criar no povo novas resoluções. E em um duro processo de humilhação, um duro processo de provação, é que eles viveram até chegar onde Deus queria. Que o povo pudesse reconhecer que o Senhor, ele esteve caminhando com ele todos os dias. A gente não tem como fugir de problema. A gente não tem como fugir de situações que tendem a roubar a nossa paz. Ninguém está livre de passar por embrólios, de perturbações, de estresse financeiro, problemas de saúde, problema com a família, problema com o vizinho, a própria morte, enfim. Mas é a forma como nós iremos nos portar que irá testemunhar o Deus que nós professamos. Eu gosto muito de observar o original do texto. No versículo 2 tem uma expressão lá que diz assim, né, que o Senhor teu Deus te guiou. Esse verbo guiar, ele está em uma inclinação no hebraico que ele traz a ideia não apenas de guiar, de mostrar o caminho, mas ele traz a ideia ali de caminhar junto, na frente e atrás. Ou seja, quando diz que o Senhor teu Deus te guiou, não é que apenas que ele mostrou o caminho que o povo deveria seguir. Deus estava na frente e atrás do povo, o guardando. Da mesma forma que o substantivo, no verso que diz assim, no teu coração, ele reflete ali toda a essência do homem interior. Toda a mente, a vontade, coração, os desejos. Agora você pode estar se perguntando, mesmo depois de tudo isso que ouviu, como é possível
falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em qualquer circunstância quando eu estou vivendo a dor. Você pode se perguntar como é que eu vou conseguir cumprir o meu propósito de vida quando eu estou sofrendo. Você pode se perguntar como é que eu vou falar, como é que eu vou ser sal e luz, se às vezes eu me sinto abandonado. Talvez seja a hora de você mudar a sua ótica, a forma de enxergar as coisas. Porque a palavra diz que nós devemos guardar o nosso coração de todas as formas, sabendo que Deus, Ele escreveu os nossos dias antes mesmo de nascermos. A palavra diz que é para nos gloriarmos nas nossas tribulações, porque elas vão produzir perseverança. Essa perseverança, ela vai produzir experiência, e a experiência, enfim, produz a esperança. A palavra diz que eu tenho que induzir o meu coração a guardar os decretos do Senhor para todo sempre, até o fim. A palavra dele diz que quando nós estivermos cansados e sobrecarregados, nós devemos ir até Jesus e tomar o seu jugo que é suave, seu fardo que é leve. Meu irmão, é necessário você confiar em Deus. É necessário você provar que Ele é um Deus bom. Porque no versículo 3, quando a expressão que é traduzida lá para o te deixou ter fome, ele quer dizer, lá no original, ele mostra que foi Deus quem causou a fome, porque Ele é o Deus que causa a comida. Nós precisamos entender que, apesar de parecer contraditório, o deserto, os vales que enfrentamos, apesar do aspecto seco e inóspito, é o lugar ali de preparação. Porque a situação, ela pode ser complicada. A situação, ela pode estar dolorosa. A gente pode estar enfrentando até mesmo o vale da morte. Mas nós precisamos ter a certeza de que o Senhor, Ele é conosco e que Ele não nos abandona. Assim como Deus, Ele traçou um longo caminho para que o seu povo ele pudesse viver, atravessando o deserto, atravessando esse período difícil, rumo à terra prometida, assim é como nós vivemos hoje. É no deserto que Deus ele nos encontra para nos humilhar, que é nos tornar humilde. É no deserto que a gente enfrenta as verdadeiras circunstâncias, trazendo à luz aquilo que existe dentro de nós. É no deserto que nós aprendemos a depender do Senhor. Jesus, ele declara que sem Ele, nada podemos fazer, quanto mais no deserto. Isso está lá em João capítulo 15. Não há lugar melhor do que estar, a não ser na dependência de Deus. E Ele vai nos provar para sabermos se nós iremos guardar ou não os seus mandamentos até andarmos nos seus caminhos. E caso a gente deixe de cumprir os seus mandamentos, Ele vai nos disciplinar, assim como um pai disciplina os seus próprios filhos. Porque Ele sonda os nossos corações e nos exorta a nos examinarmos também. E é dessa forma que nós pensando em nossa realidade, quando a gente lê esse texto dos antigos israelitas, a gente observa que isso tudo é um ensaio daquilo que o povo de Deus iria viver todos os dias até a volta do Senhor Jesus. A gente pode não estar vivendo naquele deserto, mas nós vivemos os nossos próprios desafios. A gente pode não estar vivendo do maná da forma como caía antigamente, mas nós desfrutamos da provisão diária de Deus nas nossas vidas. A gente pode não estar vendo a coluna de fogo, de fumaça, de dia e de noite, guardando o nosso caminho,
mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele repousa sobre a igreja do Senhor. A gente pode não estar vendo o chão batido, terra árida e sequidão, mas a gente pode ter a plena convicção de que foi num ambiente desse que o Senhor venceu o inimigo. E é assim que nós devemos prosseguir e caminhar, sabendo que Deus, ele é bom acima de tudo. E o que ele faz conosco é engrossar a carcaça para que tenhamos condições de dizer que somos filhos dele. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar? Vou chamar o pessoal do louvor para ficar aqui já. Podem vir. A gente vai orar. E eu queria que você pudesse assumir um compromisso com Deus. A murmuração, a primeira vez que a murmuração ela foi registrada na palavra, foi justamente quando o povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho. Eles viram o agir de Deus de forma grandiosa. E eles olharam e disseram assim: agora acabou a água, Deus nos tirou do Egito para que a gente morresse de sede aqui. E começaram a murmurar. Eu tenho a plena convicção que cada um de nós já experimentou o agir de Deus nas nossas vidas. Não vamos dar brechas para a murmuração. Não vamos fazer isso não. Murmurar, essa reclamação, é a gente dizer que Deus ele não é tão poderoso assim. De forma indireta, é isso que fazemos quando a gente está reclamando. A gente vê em outro momento também quando o povo, chega um ponto que ele está cansado daquilo dali e ele começa a sentir saudade de quando eles eram escravos no Egito. E eles começam a sentir saudade da cebola que era servida para eles lá. Mas a palavra também diz que quem incitou o povo a reclamar foi o que ele chama de populacho, que não eram israelitas, mas eram pessoas que seguiram o fluxo, foram infiltrados no meio, diante daquele movimento todo. Que serve de exemplo também para que nós, povo de Deus, Israel de Deus, não nos deixemos contaminar com o populacho que está à nossa volta, que nos leva a murmurar, a reclamar. Não deixe que isso aconteça. E esse compromisso é com Deus, que eu quero que você faça, que eu peço a Deus que você viva, é de fazer com que isso seja verdade na sua vida. Entender o propósito soberano de Deus sobre todas as coisas. E é por isso, Deus, que mais uma vez, na Tua presença, nós nos apresentamos, pedindo ao Pai para que o Senhor possa extrair de nós tudo aquilo, Senhor Deus, que toda forma de viver, todos os desejos, todas as vontades, ó Pai, que não representam a Tua verdade, Senhor Deus. Deus, se nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento, se nós estamos passando por um processo de maturação dia após dia, se nós estamos, Senhor Deus, envolvidos em um projeto de santificação, ó Pai, nós não podemos dar brechas, Senhor Deus, para vários tipos de coisas que até então, Senhor Deus, parecia normal.
Nós estamos aqui, Senhor Deus, para fazer a diferença, para sermos a diferença, para vivermos, Senhor Deus, de forma intencional, Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, a exemplo de Jesus, ter uma vida intencional, sabendo quem o Senhor é, que o porquê de estarmos aqui e como é que o Senhor quer que vivamos. A Tua palavra diz também, Senhor Deus, que o nosso coração é enganoso, que nós não devemos dar ouvidos a ele, mas que antes, Senhor Deus, o Senhor nos recompensa pelo um coração, Senhor Deus, entregue, quebrantado, contrito na Tua presença, ó Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, dia após dia nos humilharmos, Senhor, diante de Ti, dizendo que só o Senhor é capaz de nos tirar da nossa situação. Só o Senhor é capaz de nos tirar de uma inércia, Senhor Deus, espiritual. E é por isso, ó Pai, que eu te peço agora, nesse momento, não apenas, Senhor Deus, pela nossa vida, mas pela vida, Senhor Deus, das pessoas que estão em nossa casa, Senhor Deus. Pela vida, Senhor Deus, de familiares, Senhor Deus, de pessoas que oramos, Senhor Deus, para que tenham ou um encontro contigo, Senhor Deus, ou que voltem, Senhor Deus, a caminhar na Tua presença. Deus, o Senhor nos chama, Senhor, para sermos um instrumento de Deus, para fazermos a diferença nesse mundo. E o que eu peço, Senhor Deus, é que o Senhor nos dote de sabedoria e ousadia, Senhor Deus, para não fraquejar, para não nos sentirmos envergonhados. Porque Paulo diz, Senhor Deus, que não se envergonha desse evangelho, porque esse evangelho é o que produz vida. Porque o justo, Senhor Deus, ele vive pela fé, Senhor Deus, é a fé em crer em Ti, é a fé, Senhor Deus, de sabermos que existe um Deus nos céus, que não nos abandona, mas que se faz presente. É um Deus, ó Pai, que Ele encarna para ter um diálogo frente a frente conosco. É um Deus, ó Pai, para dizer que já sentiu o que nós sentimos e é por isso que hoje se apresenta como advogado junto ao Pai. É por isso, Senhor Deus, que o Senhor deixa conosco o Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que esteve lá no início, Senhor Deus, da criação, Senhor, que pairava, Senhor Deus, sobre as águas do abismo, é o mesmo que repousa, Senhor Deus, sobre a igreja, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor Deus, porque o Teu agir, Ele é completo e Ele abarca todas as áreas da nossa vida. É por isso que nós não podemos ter reservas. É por isso que a gente tem que viver uma vida, Senhor Deus, íntegra aos Teus olhos. Não uma vida dupla, Senhor Deus. Não uma vida forjada, Senhor Deus. Uma vida de fachada, ó Pai. Mas uma vida, Senhor Deus, que Te agrade, sabendo que os olhos do Senhor estão sobre todo o tempo sobre nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos uma vida de fidelidade. É dessa forma que nós oramos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Receba uma bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor, a misericórdia do Deus, o Eterno Pai, que o consolo, a comunhão, o guiar do Deus Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre a igreja do Senhor todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. E meu irmão, Ele voltará. Deus abençoe, boa semana e vamos louvar ao Senhor. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,